Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia você da Comunidade das Nações, você de todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus abençoe você. Hoje, Devocional de número 300. Acredita, gente? 300/365. Estamos caminhando para os últimos 65 dias do ano. E o tema da nossa devocional hoje é o sinal da noiva. Quem é a noiva de Cristo? É eu e você. E o texto, nós iremos ler dois, que é o texto de Atos 3 e Apocalipse 19. Nós iremos começar com Atos 3. Atos 3, aqui na devocional, sugere os versículos 19 e 20, que são os versículos chaves. Mas nós iremos começar do versículo 12 de Atos 3. O título aqui na versão da Bíblia, a mensagem, é De Volta para Deus. Atos 3, versículo 12. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu a palavra a eles. Caros israelitas, por que tanto espanto? Por que nos olham como se o homem estivesse andado por causa do nosso poder ou devoção? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu filho Jesus. Aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo, e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé, e nada menos que a fé, deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês, nem seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Agora começa o versículo-chave da devocional. E se você puder marcar, versículo 19, de Atos 3. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto, Ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que esse tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas, mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Amém. Agora nós iremos lá para Apocalipse 19, o último livro da Bíblia. Só você ir para as últimas páginas. Apocalipse 19. Apocalipse 19. O título é Os Sons de Aleluia. Ouvi um som,
como uma multidão de coros cantando no céu. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de Deus. Seus julgamentos são verdadeiros, seus julgamentos são justos. Ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua imoralidade. Ele vingou nela o sangue dos seus servos. Então, mais canto, aleluia, sobe a fumaça de seu incêndio, até os altos céus, para sempre e sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais ajoelharam-se e adoraram a Deus em seu trono, louvando. Amém. Sim. Aleluia. Do trono veio um brado, uma ordem. Louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Então, ouvi o som de uma multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. Aleluia! O Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele. E aí, esse versículo é o tema da nossa devocional, e eu queria muito que você marcasse, porque eu já marquei aqui na minha Bíblia. O casamento do Cordeiro vai acontecer. Sua esposa já se aprontou. Ela recebeu um vestido de noiva. E olha aí como é esse vestido. De linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. O anjo me disse, escreva isto. Marca esse versículo. Abençoadas são as convidadas para o banquete de casamento do Cordeiro. E continuou, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele não permitiu. Não faça isso, ele disse. Sou um servo igual a você e seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o tema da nossa devocional é o sinal da noiva. Eu e você somos a noiva de Cristo. Vamos orar, Dijane? Amém. Deus, que coisa linda, Senhor, é olhar o nosso futuro e ver, Senhor amado, que o Senhor está lá. E ver, Senhor amado, que o Senhor não desistiu de nós. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra que aquece os nossos corações, Senhor. Nós temos o desejo ardente de estar na Tua presença. Por isso estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, Senhor, porque nós temos um coração desejoso de encontrar o noivo. Ai, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Obrigada pelo teu amor que é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é tão poderoso, Senhor. Nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados que têm nos afastado de Ti, que têm feito um muro de separação. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque temos acolhido no nosso coração mágoas, ressentimentos, Senhor. Quantas pessoas estão feridas, Pai, com a noiva, feridas com a igreja. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, para aqueles que são ocultos e aqueles que são claros para nós, aqueles que a gente sabe que a gente comete de forma leviana, Senhor. Nos perdoa, Deus. Não queremos separação de Ti, nós queremos ser... A Tua palavra diz que os nossos pecados fazem essa separação. Nós pedimos que o Teu sangue seja sobre cada uma dessas mulheres, sobre as nossas vidas, Senhor. O Teu sangue que nos limpa
e que nos faz, Senhor amado, termos uma roupa e vestes brancas como a alva lã. Isso é tão poderoso, Senhor. Veste-nos, Senhor, com vestes de justiça, como a tua palavra diz, para que estejamos preparadas para encontrar o nosso noivo amado. Obrigada, Senhor. Nós somos de ti, Senhor, e o Senhor é nosso. E Deus, em nome de Jesus, cada mulher, Senhor amado, que participa desse encontro, se ela não teve uma experiência real e sobrenatural com o Senhor, que cada uma tenha esse encontro, Senhor. Essa marca seja marcada pelo teu amor, seja marcada por uma experiência profunda e real com teu Espírito Santo, real e profunda com o noivo. Em nome de Jesus, obrigada por essa manhã tão preciosa. Abençoa a Eneida, abençoa a pastora Leia, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que elas sejam abundantemente abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Bom dia para quem foi entrando. Hoje é dia do servidor público, pastora Leia. Que Deus abençoe você que é daqui de Brasília, que é servidora pública. Você, tem muitas aqui que já se aposentaram. Obrigada por você servir aqui a população de Brasília. Eu sou servidora, hoje aqui é feriado. E você que estuda tanto para concurso, Brasília é conhecida como a cidade do concurso público. Que Deus possa te honrar, sendo aprovada no concurso público, conforme o desejo do seu coração. Estuda, faça a sua parte, que Deus vai te honrar com uma vaga. Pastora, que tema é esse? O sinal da noiva, pastora. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Ô, gente, eu estou tendo uma impressão de que a minha internet está oscilando. Você vai me falando, tá? Se eu não vou ter, na verdade, o que fazer, mas a gente vai seguindo só para você me sinalizar. Você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? Tá, Eneida? Sim? Tá. Está bem, às vezes ela dá uma travadinha, mas nós vamos continuar aqui. Pode ficar tranquila, pastora. Tá, então vamos lá, porque hoje o tema é lindo. Bom dia, o YouTube. Bom dia, Eneida e todas as bonitas. Já vai colocando aí quantas mulheres somos, tem algumas entrando ainda. Bom dia, nessa última segunda-feira do mês de outubro. Hoje é o número 300 do ano de 2025. Você já viveu 300 vezes, bonito. Você já acordou 300 vezes. Você já veio nessa devocional, se você está aqui comigo e com a Eneida desde 1º de janeiro, você está 300 vezes aqui. É coisa pra caramba, né? É muita coisa. E hoje eu quero colocar diante de Deus o meu temor sobre esse tema. Quando a gente se depara com Jesus, com a Bíblia, falando a respeito de noiva, que ele está trazendo sinais, eu fico com meu coração em temor. Aí eu quero te compartilhar o texto que hoje foi escrito pelo nosso bispo, o bispo J.B. Carvalho, e eu sempre digo que a gente está inspirado nesse livro da devocional de um ano inteiro, ele já está quase acabando, e hoje, no 27 de outubro, diz assim, no Atos 3, 19, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O sinal da cruz, e o sinal da noiva, e o sinal do amor, e o sinal de um Deus que nos ama. Tudo isso eu consigo enxergar nesse tema. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu acho que eu vou abrir bem a porta, porque aqui nesse espaço eu estou no final da casa. Eu não contei isso para vocês, né? Esse espaço aqui é na minha casa. E o ponto da internet, ela está lá no outro quarto. Então, eu acho que não está. Para mim, está travando algum momento. Está prejudicando? Pastor, às vezes fica travando. Testa a senhora fazer pelos dados móveis, sem ser pelo Wi-Fi, pela própria internet do celular. Não, mas ele está nos dados móveis. Já está? Ele já está. Uhum.
Vamos ver, abrindo aqui a porta, porque às vezes o sinal, na verdade, não é a internet, é o sinal que não é tão bom aqui, tão favorável. Mas vamos lá, que eu abri ali a porta, e eu acho que pode dar bom. Então vamos lá? Vamos juntas. Em Atos, somos chamados para o arrependimento e a transformação, pois há um plano divino de restaurar todas as coisas. Deus aguarda o tempo da manifestação da noiva, da igreja, do ajuntamento, de uma igreja pura, adornada e pronta para as suas bodas, como lemos em Apocalipse 19. Esse sinal da noiva gloriosa é a preparação para a volta de Jesus, para a volta de Cristo até nós, pois a criação aguarda com expectativa a revelação das filhas maduras de Deus. Assim, a igreja não deve adotar uma postura fatalista, mas atuar com firmeza para redimir e restaurar a terra, vivendo em santidade, arrependimento e justiça. O nosso chamado é para sermos uma igreja santa, uma noiva adornada que leva o evangelho de maneira autêntica e transforma o mundo ao seu redor. Enquanto muitos observam os sinais nos eventos mundiais, a Bíblia, as Escrituras, nos mostram que o verdadeiro sinal está na igreja que vive e reflete a sabedoria de Deus, revelando seu amor e a justiça ao mundo. A influência da igreja deve ser um exemplo de vida, verdade e reconciliação, resistindo ao sistema de opressão e injustiça que muitas vezes a gente vê. Onde há trevas, a igreja é chamada para ser luz. Onde há desunião, a igreja é chamada para trazer reconciliação. A noiva preparada é um povo separado e purificado, que espelha, que expressa o caráter de Cristo e avança contra as portas do inferno. Somos chamadas para confrontarmos diretamente as forças que ocupam o mundo, promovendo a justiça do reino e sendo agentes de cura e transformação. Lembre-se, você é a igreja. Aqui, nessa manhã, reunidas quase 100 mulheres, você é a igreja. Que a sua vida, 102 mulheres, somos aqui uma igreja. Que a sua vida seja bonita nessa manhã, um testemunho que Deus restaura, redime e revela ao mundo o sinal da noiva que está se preparando para o retorno do seu noivo. Oh, gente, que coisa mais linda, né? Gente, vou fechar minha câmera aqui rapidinho. Eu não vou correr o risco de você não ouvir o que eu vou dizer sobre esse tema. Então, eu estou indo lá para outro espaço da casa e você vai ouvir aqui comigo. Você está comigo aqui na última segunda-feira do mês de outubro. Gente, falta pouquinho para o Natal, menos de um mês. E a gente já vai aí seguir menos de 60 dias para o final do ano. Menos de um mês, não, menos de 60 dias. Peraí, que a casa está dormindo. A sua também? Está aí dormindo? A minha casa está dormindo. Simbora, que eu não vou correr o risco. Da onde que a tecnologia nos atrapalha? Não, vai nos favorecer. Simbora. Você vai me falar se você está me ouvindo bem. Eu estou do lado, não é possível que eu estou aqui do lado do meu... Me conta aí se está bom, se você está me ouvindo bem. Está me ouvindo? Está me vendo agora? Pronto. Melhorou? Duvido que eu vou perder isso aqui, ficar insegura de falar um negócio tão lindo igual a esse. De nada disso, vamos embora. Eu fico muito impactada quando a Bíblia traz para a gente a lembrança de que a gente faz parte, não é de só um ajuntamento, num espaço com uma placa de igreja. Não é sobre a comunidade das nações, o lugar da qual escolhemos para sermos igreja. Não é sobre isso. É sobre estarmos diante de um momento da história em que a noiva ela é preparada para a chegada do noivo.
Ô, gente, eu não sei se você, no seu casamento, não sei se você entende, ou se você já parou para pensar o que que Jesus, o que que a Bíblia está falando quando ele se remete à igreja com esse termo. É uma coisa muito solene, é uma coisa muito respeitosa. Um tempo atrás, a gente já trouxe esse tema, os bispos já trouxe esse tema de uma outra forma para nós no início do ano, e eu me lembro de ter ficado muito constrangida de lembrar que muitas vezes a gente se esquece que o que a gente está diante de um ajuntamento, quando a gente escolhe uma igreja, é diante da querida, dos olhos de Deus. Quando eu tenho a impressão de que quando Deus olha do alto, olha de cima, ele olha um monte de igreja ali, ele não olha a placa, ele não olha se você é batista, Assembleia de Deus, se você é de uma comunidade, se você é presbiteriano. Deus não está olhando isso, Deus está olhando, a minha noiva está se preparando. Então, deixa eu te dizer, você não tem autorização de falar mal da sua igreja. Você não tem habilitação de falar mal absolutamente de nada do que você passa. Se você não está satisfeito com o lugar onde você está congregando, que tal orar, entrar em jejum e perguntar ao Senhor se é esse lugar, de fato, o lugar onde você está, junto com uma multidão, ataviando a noiva? Que tal você não parar e pensar, eu acho que eu não estou bem aqui. Então, Senhor, me conduza a um lugar onde eu possa derramar o meu coração, porque o que Deus está buscando, gente, eu nunca tinha reparado isso no Apocalipse 19 e eu vou compartilhar com você. Nesse texto, até onde a Eneida leu, no Espírito da Profecia, que foi o versículo 10, eu observei que o texto aparece a palavra multidão 3 vezes. No começo, no versículo 1, no versículo 3, no versículo 6. Sabe o que Deus está nos falando quando Ele está aqui falando da noiva, falando que ela está se preparando? Que Ele ama a multidão, que Ele nos ama. Esse ajuntamento aqui de mais de 100 mulheres juntas numa madrugada, Ele está dizendo, eu honro isso, eu gosto disso, eu estou junto com você. Ele gosta tanto de ajuntamento que Ele fala assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, pode ficar tranquilo, estou junto, eu vou, estou aí, eu chego. Então, imagina quando a gente está reunido com 105 mulheres e ter a certeza de que Ele está. É confuso a gente pensar, né? Porque numa igreja como a nossa, essa aqui, que eu quero chamar de igreja hoje, cada uma está numa geografia diferente. E eu fico imaginando, gente, que perda de tempo a gente tem, muitas vezes, levantando placa de igreja, defendendo igreja. Ô, gente, é o corpo de Cristo. Aquilo que a comunidade das nações, que é a igreja da qual eu escolhi para ser a minha casa, a gente tem o chamado para proclamar, talvez seja diferente da sua, e que bom, porque na diversidade de dons há sabedoria. E que bom poder saber que a gente está junto para poder fazer com que a noiva esteja preparada. Então, eu quero te dar uma palavra. Primeiro, para você que tem uma igreja, você será a guardiã da noiva. Eu e você, nessa manhã, estamos aqui sendo constrangidas com o sinal da noiva, nesse tema dessa devocional, para poder ser a guardiã da casa de Deus. Você não vai abrir a sua boca para falar mal. Você não tem esse direito. Porque a noiva, ela está sendo preparada para a chegada do noivo. E o noivo está ansioso para encontrar a noiva quando ela estiver pronta. E adornar a noiva quer dizer que ela está se preparando com o vestido, com os adereços, com os acessórios, está se preparando para poder se encontrar com o noivo que é perfeito, que é imaculado. E você não pode, depois de ouvir o Atos 3 e o Apocalipse 19, permanecer nesse lugar de coração pesado por estar nessa igreja. Ora, se você não está aí funcionando bem, seu coração não está em paz para estar nesse lugar, eu quero te dizer, há um lugar para você, em alguma igreja, em algum assento. E olha, gente, sabe o que eu tenho me constrangido nesses últimos tempos? É que se você é de fato de uma igreja, você não está sentada parada.
Não dá. Se você entende o amor que Deus tem por você, por esse Atos 3 que lemos aqui, falando que Jesus estava vindo para poder salvar a gente quando a gente se arrepende do nosso pecado, se a gente entende sobre isso, você não fica parado, sentado, apontando o dedo que está bom, que não está, que eu gostei, que eu não gostei. Isso não é iFood, não, gente. Isso não é shopping, não. Isso é a noiva sendo preparada. É a noiva que vai ter os defeitos que certamente, como todo e qualquer ajuntamento humano existe, e tem você que se acha. Não, gente, passou desse lugar, a gente vai entender que o nosso lugar, até o final desse ano, vai ser de fortalecimento do lugar, da igreja, do ministério que a gente é. E aí eu quero chamar a sua atenção. No Apocalipse 19, ele fala sobre a voz da multidão. Primeiro, uma grande multidão está clamando, está adorando. Depois, no versículo 3, de novo, mais uma vez, a multidão começa a exclamar. E lá no versículo 6, o som da multidão é tão forte que ele se assemelha ao som de muitas águas, que, de novo, adora o Senhor. E aí, gente, lá no versículo 9, bonitas, para. Nessa manhã, o que Deus está falando é que existe uma lista de convidados. Está falando assim, ó. E o anjo disse para João, escreve aí. Felizes são as bonitas que estão sendo convidadas para o banquete do casamento do Cordeiro. Bem-aventurada sou eu e você que estamos sendo postas na lista de convidados para esse grande dia do casamento. Mas olha, se você é aquela que abre a boca para falar mal da igreja, você não é digna de sentar nesse lugar do banquete. E se você é aquela que, ao invés de fortalecer, se junta àqueles que não querem nada em servir a Deus, estão sempre no lugar de crítica, você, pensa comigo, você está realmente apta, pronta para se sentar ao banquete, à mesa de convidado especial dessa cerimônia? Pensa aqui comigo, se você está vendo tantas necessidades na sua igreja e você ainda se permanece sentada, ou simplesmente escolheu um tempo de entrar e sair e fazer nada, você responde você mesma. Você está realmente apta para fazer parte da lista de convidados do banquete do casamento em que a noiva, a igreja, se encontra com o Cordeiro? Você está apta a fazer parte desse lugar da aliança? Como que está a sua vida? Como que é o seu relacionamento com a igreja? Você é aquela que só vê os defeitos? Gente, toda igreja tem defeito. Toda igreja tem os seus erros. Toda igreja tem os seus movimentos daquela parte que você fala assim, isso eu não concordo. Mas como o bispo diz para nós, a gente não faz parte de uma igreja do que concorda com tudo, porque nesse lugar não existe. E eu quero te chamar a atenção, primeiro para você, que está numa igreja e está funcionando na igreja, ao invés de ser aquela que vai exaltar as coisas boas da igreja, fica aí reclamando, criticando. Não, você vai sair desse lugar de constrangimento, porque existe uma lista de convidadas. E o anjo está dizendo para João que essas pessoas, elas são felizes quando elas recebem o convite desse casamento. Aí agora eu quero falar para você que não tem igreja. Até que dia você vai ficar se enganando? Até que dia você vai ficar nesse lugar protelando uma decisão de ajuntamento? Até que dia você vai ficar achando que tá bom assim? Não tá. Você vir para cá, você poder ouvir uma palavra, você entrar na internet. Pastora, eu ouço o David Leonardo, eu ouço o Bispo JB, eu ouço um monte de podcast que tem palavra. Eu leio a Bíblia, pastora, mas você não está no ajuntamento. Aqui não está falando sobre você buscar a Deus sozinha. Aqui não está falando no Apocalipse 19 sobre você ter o momento do seu a sós com Deus, que é fundamental, é necessário. Mas aqui, no Apocalipse 19, fala pelo menos 3 vezes multidão. Você não é multidão sozinha, inventando o evangelho que só você concorda, que não tem confronto, que não tem alguém falando para você se você está certo ou errado.
Que evangelho é esse? Que igreja é essa? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você precisa de um ajuntamento, você precisa ser chamada e ser incluída nesse lugar quando a Bíblia fala, e na multidão dos que creram foram acrescentados. A multidão é aquela que vai fazer o som estrondoso de muitas águas, e a sua voz não está lá. E você precisa encontrar um lugar para poder fazer funcionar a voz do Todo-Poderoso, do estrondo da voz das muitas águas, que clama, aleluia, ele reina, o nosso Deus é todo-poderoso. Pastora, eu fui tão ferida, eu dei tanto de mim, eu entreguei até o que eu não tinha na igreja, mas hoje eu estou muito machucada. Deixa eu te dizer, o nosso bispo nos ensina, onde nós somos feridos, é o lugar onde nós seremos curados. Então, se foi na comunhão que você foi ferida, volte à comunhão para você poder ser sarada. Sozinha, lamentando suas dores, você está correndo o grande risco de fazer parte da tribo de Amaleque e ser uma amalequita. Sabe o que é ser uma amalequita? É guardar ofensas, é deixar raízes de amargura, combinar com a sua vida, com o seu estilo de vida, de você olhar para trás e falar assim, igreja, não, para, sai, estou fora. Não está fora não, gente. Você não pode estar fora dessa lista, você não pode estar fora desse lugar do movimento em que a noiva se encontra, e a noiva é a igreja. A noiva, esse ajuntamento é feito por meio de uma instituição, e você precisa se decidir. Para de se enganar. Chegou hoje, o dia de você ficar achando que está tudo bem. Não está. Hoje é o dia 300 desse ano. Você conseguiu viver até aqui e eu tenho certeza que você tem uma lacuna dentro de você. E você pode, a qualquer tempo, preencher essa lacuna com a presença de Deus e dos irmãos. Porque tem coisa, gente, que a gente caminha e que a gente anda e que a gente vence sozinha, no nosso secreto. No momento que a gente adora, no momento que a gente chora, no momento que a gente está falando em línguas. A Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, a edificação é só para nós. Mas existe batalha que você só vence quando você está no ajuntamento. Quando você está no meio daquele louvor estrondoso. Ontem na igreja, que a gente estava, anuncia, na hora do louvor, eu estou até agora reverberando, eu acordei com o som da igreja dentro de mim, cantando, adorando e falando, aquece o coração, fere meu coração por mais sede e fome de ti. E eu ouvindo assim, ó, até que ele venha, eu vou clamar, até que ele venha, eu não vou descansar. A voz da igreja está dentro de mim nessa canção, e eu ouço a voz dos meus irmãos fazendo força num coro maravilhoso. Às vezes eu estou no louvor, ouvindo, eu penso assim, eu paro de cantar e penso assim, meu Deus, se só essa igreja causa esse movimento tão maravilhoso aqui na região espiritual e traz uma atmosfera tão poderosa, imagina toda a terra. É sobre toda a terra. A noiva que Deus está nos dizendo são as mulheres lá do Alasca. São as mulheres, eu vou até virar aqui, ó, esse mapa que está aqui na minha parede. Você imagina Deus olhar a terra e falar, a noiva está sendo preparada em todas as línguas, raças e nações. E você está fora dela, não pode. Você tem que vir com a gente, bonita. A lista está sendo preparada ainda, dá tempo. Então vem, pastora, eu quero, Deus já tem falado comigo sobre isso, de eu voltar. O que eu tenho que fazer? Atos 3,19. Se arrependa e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte de Deus, e ele mande Cristo, o qual foi designado Jesus. Se arrependa. E olha, gente, deixa eu te contar uma coisa do meu coração. Você acha que a minha igreja é perfeita? Então você está enganada, ela não é. Assim como não é nenhuma igreja, nenhum ajuntamento com homem nenhum.
Se eu vou para um lugar de um trabalho e ele é maravilhoso, tem uma atmosfera boa, um grupo que se reúne, tem defeito. Mas se eu ficar olhando os defeitos da minha igreja, eu não permaneço lá. E eu quero chamar a sua atenção para você permanecer. Não só estar, mas você permanecer. Porque estar numa igreja, a minha mãe falava muito isso, olha, quem permanecer até a volta vai ter um presente diferente. Porque, sinceramente, não é fácil permanecer na igreja, não é mesmo? É só permanece, só vai estar lá, permanecendo para as bodas do Cordeiro, aquelas que entenderam sobre a linguagem do amor do céu. Eu estou chamando a sua atenção para você olhar para ele. O noivo é sobre ele. Não é sobre o seu pastor, a sua pastora, os irmãos que você está junto, não é sobre você, bonita. A gente errou no evangelho que fica só atendendo o pedido. Você e eu erramos quando a gente pensa que a nossa oração é só pedir. A gente erra quando a gente pensa que a nossa relação com Deus é só ficar esperando Ele responder a minha dor. Não é sobre isso. É a gente olhar para o nosso noivo e saber que existe uma aliança, um lugar para a gente poder chamar de nosso, um lugar para a gente poder chamar de colo, um lugar para a gente chamar de amor. Pelo amor, você permanece mesmo quando você não quer. Mesmo que você não quer. Você acha que eu não quis desistir do 500 mil vezes? Ah, cansei. Ah, que chatice. Esses pais enjoados pensam que mandam no mundo, chega lá, fica mandando na gente. Ah, porque se machucou. Ah, porque você viu, pastora, que tem hora que eu canso, gente. Tem hora que eu quero, fez-se. Ah, chatice. Tem hora que eu quero, aí eu me lembro. É mesmo por que eu estou aqui, gente? Não é por causa de pai mimizento. Não é por causa de criança agitada. Não é por causa de criança que tem ou não transtorno. Não é por causa de voluntário que uma hora serve, outra hora não serve, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vem, outra hora está em crise. Não, não é sobre isso. Não é sobre esse lugar, é sobre olhar para aquele que me chamou um dia no ventre da minha mãe e falou, Leia, você não vai morrer, porque eu tenho com você uma relação amorosa. A morte do aborto, da tentativa de aborto, não vai acabar com a relação de amor que eu estabeleci com você, Leia. E eu não consigo olhar para a minha vida sem poder servi-lo, porque ele preservou a minha vida. Talvez você não tenha uma história como a minha de aborto, de quase aborto, da sua mãe não te querer. Talvez você tenha uma vida ótima. Pastor, eu fui muito querida, muito esperada. Talvez você não tenha um ponto, uma clareza do que Deus te preservou. Mas deixa eu te dizer, eu quero te dar ela hoje. Hoje, nesse dia 300 do ano de 2025. Se o seu coração não se constrange de ler o Apocalipse 19 e ficar pensando, meu Deus, eu estou aí nessa lista? Eu quero, Deus, estar nessa lista. Eu quero estar nessa lista de convidados para o banquete do Cordeiro. Eu quero estar no casamento. Eu quero ir para aí. Eu não quero olhar para o homem, eu não quero olhar para as coisas. Senhor, às vezes é tão difícil, meu Deus. E ele não sabia disso. Por isso ele entregou Jesus por nós, porque ele sabia que não seria fácil. Pastor, eu estou muito ferida. Eu acabei de me separar. Eu ainda me sinto fraca. Se fortaleça servindo. Vá até a tua igreja e coloque diante dos irmãos da liderança o seu nome para você se ocupar com o amor e não com a dor. Esse texto de hoje chama a gente para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse amor, ele está dizendo assim, eu quero te dizer o que significa para mim amar a igreja. Amar a igreja sou eu me arrumando para o dia do meu casamento. E o casamento, a noiva, já está quase pronta. E a multidão clama o que a noiva é. Então, eu quero que você feche seus olhos nessa manhã. E você se constranja com o amor maravilhoso, com o amor abundante e infinito de um Deus que olha para a igreja, seja ela a denominação que for,
e ele olha uma noiva se arrumando. Senhor, nessa manhã, nós pedimos perdão por falarmos mal da noiva. Nessa manhã de segunda-feira, somados 300 dias de vida do 2025 que tivemos até aqui, nós lhe pedimos perdão por olhar para trás, desde o primeiro dia de janeiro, e ter sentado na roda daquelas que falavam mal da nossa igreja. Perdão, Senhor. Perdão por não entender, ou às vezes esquecer, de que nós não estamos falando de uma instituição. Nós estamos falando da queridinha do teu coração, daquela que o Senhor espera. Quando o Senhor olha daí de cima, o Senhor não olha as nossas diferenças denominacionais. O Senhor olha a noiva sendo preparada até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Nós queremos estar na lista, Senhor, dos convidadas da bodas do Cordeiro. Queremos estar nesse dia no casamento. Nós queremos estar vestidas apropriadamente, as nossas vestes puras, santas. Nós queremos, Senhor, estarmos diante da Tua presença, sabendo que o Senhor nos chamou. Obrigada por cada bonita, Senhor, dessa manhã aqui comigo, se constrangendo com esse Apocalipse 19, onde a história de amor mais absurda contada no mundo leva o meu nome. O Senhor conta com uma multidão, e eu estou lá engrossando a voz do coro celestial, que se junta ao coro da terra, para dizer que o Senhor é adorado, que o Senhor é santo, que o Senhor é aquele que reina, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós queremos dizer: santo, santo, santo. A tua santidade nos constrange. Obrigada, porque o Senhor está levantando uma igreja diferente. E eu tenho a clareza de que essa igreja que está sendo levantada nesse tempo não é de mulheres mimizentas, são aquelas fortes que venceram a fofoca, que venceram a acusação, que venceram o julgamento, que venceram a ausência. Quantas igrejas são ausentes dos nossos problemas, Senhor? Uma igreja, Senhor, que não se preocupa muitas vezes. Quantas de nós estamos aqui sobrevivendo a uma relação, às vezes, tão difícil da igreja? Para aquelas, Senhor, que não estão suportando esse lugar de ajuntamento, que não está fazendo bem, traz sobre elas um novo direcionamento, Senhor, mas não as deixe nesse lugar em que elas não te vejam. Muitas vezes eu encontro com mulheres que dizem assim: pastora, eu não consigo ver Deus na minha igreja, eu não consigo sentir a presença. Senhor, tira de nós, do nosso coração, todo o entulho e traz sobre nós o constrangimento do amor. Foi por amor que o Senhor nos juntou nessa manhã. Foi por amor que o Senhor nos disse que é só a gente se arrepender dos nossos pecados, confessarmos com a nossa boca que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Obrigada pelo constrangimento do nosso espírito, de ouvir o som do grande coral da tua igreja, e ouvir que aquela voz que sai de dentro do nosso interior, do nosso peito, vem para fora, sendo emitida até que venha uma impressão do som de uma cachoeira, o som de muitas águas. Te adoramos nessa manhã, te engrandecemos e te dizemos obrigada, porque o Senhor escolheu a igreja. Não foi adoração isolada, não foi adoração a sós, foi a igreja. Obrigada por ter uma igreja, Senhor. Obrigada por várias mulheres que servem em suas igrejas. E constrange o coração daquelas que ainda não estão adornando a noiva, para que elas entreguem, derramem aquilo que tem de melhor nesse ajuntamento chamado igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Ô, gente, começamos bem, hein? A semana em lágrimas de amor, meu Deus, coisa mais linda. Ô, gente, quero te dar tchau aí do YouTube, declarando sobre a sua vida.
um lugar de posicionamento, para você que tem uma igreja e para você que não tem. Um lugar em que você sinta-se fortalecendo a noiva. Já viu uma noiva sendo preparada? Eu fico pensando que eu sou aquela que vou dar água fresca para a noiva. Quer um pouquinho de água? Toma. Bebe. Você está muito nervosa. Vamos. Eu sou essa que dou água. Você vai fazer o quê? Vai fazer o penteado? Você vai fazer o quê? Vai trazer o anel? Vai trazer o brinco? Não tem esse dia da noiva? Você fez isso quando você se casou? Deixa eu te imagina. Eu me sentia a rainha, gente, no meu dia da noiva. Uma fazendo a minha unha, outra fazendo não sei o quê, coisinha na minha boca. Ô, gente, a noiva quer isso. Ela não quer a gente falando mal dela, não. Porque quem fala mal da noiva não é digno de estar no casamento dela, não. Então, nessa manhã, se veja fazendo algo pela noiva. Fica aí fazendo massagem no pezinho dela, ou fica aí fazendo uma massagem na mão, fazendo um carinho. Vamos fazer a nossa relação com a nossa igreja uma relação de amor com aquele que é o dono dela. Amém? Deus abençoe a sua vida, bonitas do YouTube, um dia abençoado, refletindo, louvando, engrandecendo a multidão dessa que João viu junto com o anjo, é uma multidão que louva, que engrandece a Deus e não fica preso ao que está vendo de errado. Amém? Deus te abençoe, uma segunda-feira abençoada, a última segunda-feira do outubro, que Deus abençoe seus passos. Amém?